Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá para o nosso quarto pilar que leva a construir uma empresa ambidestra. E eu acho que aqui tem um grande desafio para todo e qualquer líder. Toda vez que a gente olha para uma empresa, a gente precisa entender qual é o sistema de comunicação que existe lá dentro. E o que eu preciso trabalhar dentro desse universo. Então o pilar comunicação passa a ser um pilar importantíssimo no resultado de uma empresa ambidestra. E entendendo esse momento complexo, eu preciso também compreender que o modelo mental das pessoas ele está sendo modificado. Uma das coisas que eu tenho ouvido bastante é o ânimo pelo novo normal. Na verdade, a gente tem que entender que existe um sentimento que ele é dúbio aí nesse processo. Muitas pessoas estão aguardando, esperando o retorno a uma característica anterior, a um momento anterior que nós tínhamos. E muito provavelmente esse retorno não vai existir. O que a gente precisa ter clareza é que no papel de líder a gente precisa promover esse ânimo pelo novo. Então uma das coisas que acontece é que as pessoas têm uma ansiedade pelo retorno ao status quo anterior. E a gente precisa ter clareza que esse status quo não vai mais existir. Não mais virão situações que a gente já estava acostumado. Certamente nós vamos ter características novas aqui. Coisas que eu tenho percebido, por exemplo, um movimento dentro das empresas para utilizar menos os escritórios e fazer mais dias em home office, criar uma estrutura mais híbrida dentro dessa estrutura de trabalho. Então, a gente precisa ter clareza de que as coisas estão mudando. Para isso, o líder precisa desenvolver no seu caminho, no seu processo de comunicação, essa característica de ânimo pelo novo, né? Por aquilo que vem. Isso acontece da seguinte forma, acontece por proximidade, ou seja, quanto mais próximo eu tenho uma liderança dos times, mais fácil é eu construir resultados. Então essa proximidade é o que gera essa conexão, né? E aí a gente vê estruturas muito mais horizontalizadas, os líderes muito mais disponíveis, o que significa que a gente tem uma condição de trabalho bastante interessante. Ponto importantíssimo da gente observar nesse caminho de comunicação é que eu também tenho que comunicar qual que é a melhor forma, qual que é o melhor modelo de trabalho. Porque eu tenho percebido, por exemplo, pessoas que recebem ou enviam mensagens lá 10, 11 horas da noite, já distante do seu horário de trabalho, e muitas vezes isso gera uma característica de ansiedade. Às vezes alguém manda uma mensagem dizendo o seguinte, bom, eu já vou me adiantar e amanhã, logo pela manhã, a pessoa já vê essa mensagem. Mas quando alguém recebe essa mensagem em horários fora do trabalho, muitas vezes isso gera ansiedade e gera um distanciamento no sentido de que a pessoa se sente sendo utilizada, tendo que trabalhar fora do seu momento de trabalho. Então é importantíssimo a gente observar essas questões. Outro ponto que eu considero ultra importante é a questão da simplicidade, do falar simples, do comunicar-se de maneira simples, levar essa responsabilidade do entendimento para quem está comunicando, né? Uma das coisas que vem da minha trajetória aí como professor, eu entendi que quando eu troco a responsabilização pelo entendimento, eu obtenho melhores resultados. Eu como professor, antes eu sempre perguntava, né? Vocês entenderam sobre um aspecto ou um ponto que eu estava explicando? E quando eu faço isso, eu coloco a responsabilidade do entendimento no outro. Quando eu falo, eu fui claro naquilo que eu disse, eu trago a responsabilidade da clareza para mim. Ou seja, eu tenho que ser claro o suficiente para que outras pessoas consigam lidar com isso. Com esse modelo mental, a gente gera uma estrutura para facilitar o entendimento do outro perante a nossa estrutura de comunicação. E aí, eu considero o ponto máximo dentro dessa estrutura de comunicação aqui, que é a exemplificação. Ou seja, utilizar exemplos, né? Trabalhar cases de sucesso e cases de insucesso, mas exemplificar aquilo que precisa ser feito. E aí, muitas vezes eu vejo que, às vezes não é só você distribuir as ações ou lançar o desafio, é você demonstrar também como líder como se faz. Uma analogia que eu faço aqui, e que eu acho que é bastante interessante, é quando a gente está estudando sobre gastronomia, normalmente o chefe que está instruindo, que é o nosso instrutor, ele faz o prato demonstrando todo o processo de execução daquele prato, desde
do pré-preparo a realmente o preparo do prato e servir, o empratamento e tal. Então ele demonstra isso. Então ele faz antes e aí depois a gente executa, ou a gente executa enquanto ele também executa. O que significa que a gente passa a compreender como se faz determinada coisa através do exemplo. Então eu acho que tem um ponto bastante interessante. Comunicação sempre foi e sempre será um ponto importante em qualquer empresa, mas especificamente numa empresa ambidestra, onde a gente tem ações que estão separadas e ao mesmo tempo estão juntas, eu preciso ter uma estrutura mais robusta de comunicação que atenda às necessidades das pessoas. E isso começa pela liderança, entendendo qual é o seu caminho e a sua responsabilidade de comunicação. Ok? Então a gente continua se falando, um forte abraço e até mais!